Olá, meu nome é Washington Lisboa e eu sou coordenador de EPI da Clínica SESMIT. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, o que é EPI? EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde na área de trabalho. Então, de acordo com a CLT, artigo 159 a 201 e Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e norma regulamentadora NR6, as empresas são obrigadas a fornecer aos seus empregados gratuitamente os EPIs, os equipamentos de proteção individual, de acordo com a sua função, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Os empregados, por sua vez, têm a obrigação de usar, cuidar e zelar dos seus EPIs recebidos. O equipamento de proteção individual deve ser entregue para o empregado sem nenhum ônus, ou seja, sem nenhum custo, em perfeitas condições de uso e principalmente com a certificação de aprovação, o CA, que no Brasil é de cunho obrigatório por parte de todos os EPIs. Responsabilidades do empregado conforme a NR6. Conforme a NR6 e a consolidação das leis do trabalho CLT, é obrigação de todo trabalhador usar o equipamento de proteção individual. Cabe ao empregado quanto ao EPI. Usar utilizando apenas para a finalidade que se destina, ou seja, ele não pode usar o EPI em outro local a não ser o seu local de trabalho. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então, todo empregado ele tem que se responsabilizar, ele é responsável pelo seu EPI. Ou seja, ele não pode deixar que o EPI estrague facilmente, ele tem que cuidar do seu EPI. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Ou seja, o seu EPI estragou, o seu equipamento de proteção individual, você tem que comunicar ao seu empregador que o EPI não dá mais para ser utilizado. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, ou seja, de acordo com a função, é necessário que o empregado utilize o seu EPI de acordo com a sua função necessária. Agora eu vou dar alguns exemplos de equipamento de proteção individual. Temos o avental impermeável, a bota bico de aço, a bota PVC, a calça térmica, a camiseta com faixa refletora, o capacete de proteção, a cinta de segurança com travas de quedas, a luva química, a luva de borracha, máscara PFF1, máscara descartável, máscara de solda, óculos de proteção incolor, protetor auricular tipo concha, protetor de coluna, protetor facial incolor, descanso para os pés, jaleco branco, luva de alta tensão, luva cirúrgica e luva de malha de aço. Lembrando que esses são só alguns exemplos. Na área de proteção individual, nós temos milhares de EPIs. Esses são só alguns exemplos. Agora eu vou dar mais alguns exemplos de EPIs. Como vocês podem ver, nós temos a máscara de solda. A máscara de solda ela é um equipamento de proteção individual muito importante para soldador. É obrigatório para qualquer atividade relacionada à soldagem. Ela tem a função de proteção da face contra eventuais fagulhas e respingos resultantes dos processos de solda. Além de contar com lentes específicas para a soldagem, ela ajuda na proteção contra os raios UVA e UVB. Temos também o protetor auricular, é um equipamento de proteção individual que serve para abafar ruídos, geralmente usado para quem trabalha em obras como engenheiro civil, pedreiros e etc. Também temos o cinto de segurança com trava de quedas, ele é especialmente utilizado em trabalho à altura, segundo a norma regulamentadora NR35. Esse tipo de atividade é aquele executado acima de 2 metros de altura do solo ou do piso de acesso. Então, esse equipamento de proteção individual ele é muito necessário para quem trabalha em altura a mais de 2 metros de altura do piso,
para não haver quedas e não machucar o trabalhador. Temos também a bota de proteção, que serve contra resíduos de respingos, agentes químicos e resíduos alimentícios, muito usado em açougues, pessoas que trabalham com limpeza. Temos também a calça térmica. Este EPI é usado em baixa temperatura. E ele é também utilizado em pessoas que trabalham em câmara fria, como matadouros e açougues também. Temos a camiseta com faixa refletida também. A camiseta com faixa refletida serve justamente para alertar os motoristas sobre a presença de pessoas trabalhando em locais que são considerados de risco, como nas margens das rodovias. Assim, o dispositivo evita a ocorrência de atropelamentos e outros tipos de acidentes. Temos também o capacete de segurança. Ele tem proteção contra impactos indesejados, protegendo a integridade física do trabalhador. Ele atende à legislação relevante a respeito de segurança do trabalho. Ele também tem proteção contra choques elétricos. Ele tem proteção contra o sol quando os trabalhos são desempenhados no ambiente externo. Ele é muito utilizado também na área de engenharia civil e muito utilizado também para pedreiros e etc. Temos a touca de proteção descartável. Serve tanto para proteger o usuário quanto o produto manuseado. No caso de proteção do usuário, evita o contato do cabelo com máquinas que possam colocar em perigo o trabalhador ao ter em contato e, eventualmente, sugar, puxar ou enroscar os cabelos. Já no caso de proteção do produto, a touca capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, correndo o risco de contaminação. Temos também a luva nitrílica. Fabricada em borracha sintética, a luva nitrílica são versáteis e resistentes aos diversos produtos químicos e abrasivos. São ideais para trabalhos em indústria automotiva, construção civil, indústria moveleira, química e alimentícia. Temos também as luvas descartáveis. São luvas de uso único, geralmente utilizadas para manipulação com material de riscos. Existem diversos tipos de luvas descartáveis, podendo ser utilizadas por profissionais que trabalham com produtos de limpeza ou por profissionais da área da saúde. Temos também o avental de raspa. É uma peça funcional para todos os profissionais que trabalham com materiais de riscos, que movimentam peças em fusão, agentes cortantes ou escoriantes, como quem ocorre o risco de cortar-se ou queimar-se com respingos em indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e marmorarias. Temos também o avental impermeável. Este EPI é indicado especialmente para proteger o usuário e suas vestimentas em caso de operações que envolvem o uso de grandes volumes de água, ambientes úmidos ou contato com produtos químicos leves. O modelo oferecido pelo EPI Tuiuti possui forro em poliéster e tiras que permitem a regulagem do tamanho. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é equipamento de proteção individual coletivo, ou EPC. Equipamento de proteção coletivo, da sigla EPC, como o próprio nome sugere, diz respeito a todo sistema ou dispositivo com finalidade de proteção coletiva. Seu principal objetivo é zelar pela saúde e integridade física, não só dos trabalhadores, mas também de terceiros. Podemos citar como exemplo de equipamento de proteção coletiva, ou EPC, os itens: cones, fitas, placas de sinalização, alarmes, plataformas, grades, guarda-corpo, extintores de incêndio, corrimão e exaustores. Agora nós vamos dar alguns exemplos de EPCs, lembrando que esses são só alguns exemplos mesmo, pois existem milhares de EPCs existentes. Temos o exaustor industrial. Os exaustores industriais possuem bastante versatilidade. Eles servem não somente para resfriamento, mas também para eliminação de impurezas e controle da qualidade do ar. Temos também os cones de sinalização. Os cones de sinalização estão entre as normas do EPC e são fundamentais para trabalhos em vias públicas e que envolvam civis e trabalhadores especializados.
São usados para auxiliar na orientação de veículos e para sinalizar a existência de obras nas ruas e rodovias. Temos também as fitas de sinalização. As fitas de sinalização zebrada é uma ferramenta essencial para demarcar, isolar e indicar áreas consideradas de risco, como os locais escorregadios ou que passam por reformas estruturais. Feita em plástico, a fita zebrada apresenta listras amarelas e pretas intercaladas, característica que serve justamente para chamar a atenção das pessoas e evitar acidentes. Temos também as placas de sinalização. As placas de sinalização servem para alertar os funcionários sobre como evitar os riscos no ambiente de trabalho, orientar sobre a forma segura de operação dos equipamentos, máquinas e etc. Temos também o guarda-corpo. Basicamente, o guarda-corpo é uma estrutura que serve para proteger você e sua família de quedas em construções que contam com ambientes em níveis diferentes, como uma casa de 2 andares, por exemplo. Temos também extintores de incêndio. Extintores de incêndio são equipamentos indicados para controlar o princípio de incêndio. Todo empregador e empregado deve ter a consciência da necessidade e uso correto de equipamentos de proteção individual neste momento que temos a Covid-19. Ficou bastante nítido isso. Se não fosse o uso da máscara, por exemplo, muitas pessoas teriam sido contaminadas, além das que foram até hoje. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Washington Lisboa e eu torno a repetir, por favor, use seus equipamentos de proteção individual.